A paz de Deus, gente. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida, na minha vida. E hoje vamos continuar lendo aqui o livro de Mateus. Vamos ler o milagre de Jonas. Mateus 12, do versículo 38 ao 45, tá bom? Para você que já acompanha os vídeos aqui, peço por gentileza que você continue compartilhando, dando like, comentando, tá bom? E para você que é uma nova pessoa, um novo membro aqui, que vai junto comigo aprender do Senhor Jesus, fica o convite aqui para você se inscrever no canal, compartilhar os vídeos, deixar um like, comentar, tá bom? Pega a sua Bíblia, eu sempre recomendo aí que você pegue sua Bíblia e acompanhe a leitura, tá bom? Mateus capítulo 12, do versículo 38, o milagre de Jonas. Então vamos lá. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração má. Glória a Deus, né? Então aqui, Jesus, mais uma vez, conversando com os fariseus, com os escribas. Escribas são os homens que escreviam, como se fosse a Bíblia hoje, né? Nos pergaminhos, as histórias. E mais uma vez, eles queriam pegar Jesus em algum deslize, em alguma falha. E Jesus, com a sua infinita sabedoria, trouxe aqui a passagem do livro de Jonas. Para você que não conhece a palavra, não conhece quem foi Jonas, o contexto disso daqui, Jonas ele era um profeta e tinha uma cidade chamada Nínive, que eles estavam fazendo coisas abomináveis a Deus. As condutas deles não era muito boa. E Deus falou para o Jonas: Jonas, vai lá e prega para esse povo, porque eles vão se arrepender. Eles precisam se arrepender, senão eu vou agir de outra forma, né? Vou trazer condenação para esse povo. Só que Jonas conhecia tanto Deus e sabia que Deus, ele é um Deus misericordioso. E que se ele fosse lá, na pregação dele, o povo ia entender
ia se arrepender, ia se converter, ia ficar tudo certo. Só que o Jonas, parece que ele não gostava muito daquele povo. E talvez também parece que, tipo, ele falava assim, pra que eu vou lá falar isso se você é um Deus misericordioso e esse povo vai mudar? Pra que eu vou lá? Então ele pegou um barco para Tarsus, né? Salvo engano, acredito que é isso. Rumo à Espanha. E ali o barco teve uma turbulência, veio quase a afundar. E lá descobriram que ele estava na desobediência, ele foi lançado no mar, né? Ele mesmo falou para os homens lá que tudo aquilo estava acontecendo no barco por conta dele. E aqui já fica um ensinamento de que às vezes você pode ser um Jonas na vida de alguém, no barco de alguém. Você está atrapalhando a vida de alguém. E você vai ter que pular do barco. Ou você vai ter que entrar na obediência daquilo que Deus quer com você. Porque você está sendo um Jonas no barco de alguém. Ou também pode ser que algum Jonas esteja no seu barco. E essa pessoa vai ter que sair do barco também. Vai ter que mudar as atitudes dela, vai ter que entrar na obediência de Deus. Porque de toda forma, o Jonas, ele atrapalha a obra de Deus. Ele impede o operar de Deus. Ele impede que outras pessoas alcancem a misericórdia de Deus. Consequentemente, há um atraso nas bênçãos que Deus tem para um povo, para uma cidade, para uma família, por conta de alguém que está na desobediência. E o milagre que aqui está falando, porque os fariseus e os escribas pediram um sinal. Mostra um sinal para nós, Jesus. E ele disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Por que Jesus está falando isso? Já tem um sinal. Esse homem ficou 3 dias dentro do ventre de uma baleia, não morreu, por certo orou, se humilhou, pedindo para Deus misericórdia, para que ele pudesse fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer. E o Senhor deu a misericórdia para ele, deu a oportunidade dele voltar lá naquela cidade e anunciar a misericórdia de Deus. Aquele povo se converteu, se humilhou, Deus passou a ira daquele povo, porque Deus, ele é um Deus misericordioso. Como no livro nas crônicas, salvo engano, que diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei, sararei a sua terra, mandarei chuva temporã e seródia. Então o Senhor, ele tem prazer de nos abençoar. Só basta ter um reconhecimento que estamos transgredindo, que estamos na desobediência, que não estamos fazendo aquilo que precisa ser feito. O Senhor, a palavra de Deus diz assim, que ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então, se você é soberbo, Deus resiste a você. Se você é humilde, Deus dará graças a você. Você é uma pessoa agraciosa, você é uma pessoa abençoada. A graça e o favor de Deus está sobre você. E aí Jesus disse aqui, vocês são adúlteros e são maus. Vocês não andam segundo a palavra de Deus e ainda quer sinal. Aí agora eu vou falar para a pessoa que é cristão. Tem cristão que fica assim, eu vou fazer tal coisa se Deus me der um sinal. Você tem feito o que precisa ser feito? Ou você entra nisso daqui, uma geração má e adúltera pede um sinal. Se preocupe naquilo que Deus te destinou para você fazer, te orientou para você fazer, te direcionou para você fazer. Às vezes você é o sinal na vida de alguém. Você é um sinal
na vida de alguém no sentido do quê? Às vezes alguém tá pedindo uma oração, tá aflito, tá passando uma necessidade, alguém tá precisando de algo de Deus e Deus coloca no seu coração para você fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, seja para suprir uma necessidade financeira, material, seja para fazer uma oração e trazer alegria para casa, mandar um espírito do suicídio, da separação, do divórcio embora, e você não faz e fica pedindo um sinal. Deus me mandou em tal lugar, então eu vou pedir um sinal, se for para mim ir, que aconteça tal coisa. Ei, deixa eu te falar uma coisa, a pessoa que tá lá, que pediu algo para Deus e Deus colocou no seu coração, essa pessoa tá aflita. Ela não tem tempo para esperar você pedir um sinal para Deus, para você ir lá fazer aquilo que Deus já direcionou no seu coração, que já tá queimando no seu coração para você fazer. A pessoa tá passando necessidade, a pessoa tá precisando que você vai logo lá. E você tá querendo um sinal, assim como esses homens escribas e fariseus. E o Senhor, pela palavra, diz: uma geração má e adúltera pede sinal, mas os filhos da obediência, quem já se sentiu amado, quem já orou um dia e disse assim: Pai, seja feita a sua vontade na minha vida, eu tô aqui à disposição para te servir. Essas pessoas não pedem sinal para Deus. Elas já estão preparadas pela palavra, pela oração, pela comunhão com Deus. Essas pessoas já oraram e disseram: a minha vida, ela está voltada para o reino de Deus. Eu estou aqui disponível para fazer a vontade de Deus. Eis-me aqui, Pai. E essa pessoa vai e faz a vontade de Deus. Simples assim. E aí, Jesus disse, que os ninivitas ressurgiriam no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Então, o Espírito Santo de Deus, que comunica com o nosso espírito, que nos direciona nas casas, nos lugares, nos corações, nas pessoas que precisam ouvir uma pregação para que essa pessoa possa reconhecer o problema dela, o pecado dela, e ela venha se arrepender dos seus pecados e serem perdoadas por Deus. Está aqui quem é maior do que o Jonas, que é Jesus Cristo. Ele disse isso, ele é a palavra e ele está entre nós. E aí ele fala: a rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Eu vejo a galera falando do Salomão. Nossa, Salomão era muito sábio. Foi um homem sábio e tal. E verdadeiramente foi. Mas ele já veio de educação. Ele teve uma educação mostrando para ele buscar a sabedoria. Salomão não precisava de dinheiro. Ele já era herdeiro de Davi. Um rei sábio, próspero, temente a Deus, que ensinou seus filhos, por certo, dizendo: olha, um dia Deus vai falar contigo, peça para ele sabedoria. Não peça ouro, não peça prata, não peça seus inimigos, peça sabedoria. E esse dia chegou na vida de Salomão. E um dia Deus apareceu num sonho para ele e falou: peça o que você quiser. E ele disse: eu quero sabedoria para entrar e sair no meio do seu povo e julgar o seu povo, porque ele ia assumir o reinado do pai. Ele já era próspero, ele já era... a terra já estava em paz por conta do pai dele, que guerreou muito. Teve muito conflito no tempo do rei Davi, e ele venceu. Deus deu os inimigos na mão dele, e ele foi um rei próspero, rico. E Salomão pegou a continuidade desse reinado. E ele só precisava ter sabedoria para não estragar tudo. E ele encontrou a sabedoria. E deixa eu te contar uma coisa: a sabedoria
é uma pessoa. E ela é Jesus Cristo. Por isso que ele disse aqui, aqui está quem é mais do que Jonas e do que é Salomão. Eu sou maior do que eles. Porque ele é a verdadeira sabedoria. A sabedoria que Salomão tinha era Cristo. Era um acesso a Cristo. E ela está disponível para todo aquele que crer no Senhor. O Senhor, no livro de Tiago, diz que quem não tem entendimento, peça para Deus sabedoria. Porque Ele dá sabedoria deliberadamente, não lança em rosto. Então, se você é uma pessoa que precisa de sabedoria, peça para Deus entendimento, sabedoria, para lidar com as situações da sua vida. E Ele te dará pelo Espírito Santo de Deus. Vou te dar a pista do princípio da sabedoria. Existe o primeiro passo da sabedoria. Eu já falei aqui em outros vídeos, mas vou falar agora. Para você atingir a sabedoria, para você acessar Cristo, o primeiro degrau, o primeiro passo é o temor a Deus. É o princípio da sabedoria. Tudo existe um princípio, tudo existe uma base, tudo tem um começo. As coisas de Deus também têm começo, meio e fim. E o começo para você acessar a sabedoria é o temor a Deus. E o temor a Deus é o respeitar a Deus. O temor a Deus é você considerar as palavras de Deus, aquilo que Ele já falou para você, a se desviar do mal, a você fugir do mal e da aparência do mesmo. Não pecar contra os princípios de Deus. Isso é o temor de Deus. É você respeitar a Deus de uma tal maneira que você, as coisas que tudo são lícitos, mas as coisas que não te convém, vai queimar no seu coração e você vai considerar tudo que Deus já tem feito na sua vida e você vai dizer, não, isso daí não faz sentido para mim agora. Porque agora eu temo a Deus, eu tenho a lei de Deus, eu tenho os princípios da palavra, eu vivo a palavra e isso não faz sentido para mim. Glória a Deus. Tá entendendo isso daqui? E aqui ele continua. Aí ele contou aqui algo no mundo espiritual, no versículo 43. Muito interessante isso. Quando uma pessoa, ela veio ao encontro de Jesus, cheio de espíritos, cheio de vícios, cheio de coisas que não louvam a Deus, coisas que o mundo oferece. Essa pessoa chegou até Cristo. O que acontece? E quando o espírito imundo tem saído do homem, então aqui a pessoa chegou cheia de espíritos, ou com um ou com mais, Jesus tirou o espírito e foi habitar nesse coração, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus Cristo como seu único, suficiente, pessoal Salvador, Ele arranca todos os espíritos que te conduzia a vícios, a prazeres momentâneos, coisas depresíveis que nós vemos nos dias de hoje. E aí, Deus arranca esse espírito. O que acontece com esse espírito? Ele anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então ele diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. O que acontece aqui? Quando você encontra com Jesus, cheio de espírito mal, que te conduzia a pecar, a roubar, a matar, a transgredir na lei dos homens e de Deus, vícios, traições, pornografia, tudo que no momento parece bom, mas na eternidade, na vida espiritual, você vai matando a sua alma. E aí, quando você aceita Cristo como seu único suficiente pessoal Salvador, Deus limpa a sua casa. A casa aqui é o coração, é as suas emoções, é a sua mente. Você sai o espírito do vício, de toda a sorte de mal, e entra a vida com a abundância que está em Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
esse espírito sai, esse espírito imundo, e ele vai andar por lugares áridos, como aqui diz, buscando repouso e não encontra. O que ele fala? Eu vou voltar lá para aquela casa, para aquela pessoa que lá era confortável para mim, lá ela fazia tudo o que eu queria e nós era amigo, nós era brother. Então eu vou voltar lá, vou induzir ele a fazer tudo aquilo de novo. E aí, para algumas pessoas, e queira Deus que eu e você seja assim, ele volte e encontre a casa adornada, varrida, mas que essa casa esteja ocupada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E ele não acha espaço nem brecha para ele habitar e te conduzir a fazer tudo aquilo de novo. Pior, que aqui mais para baixo vai falar que vai fazer pior. Mas daqui a pouco a gente lê. Então, se ele chega e a casa está adornada, varrida e com morador morando na casa, a casa está ocupada, ele vai ter que ir embora, porque não tem espaço para ele. Você não quer levar aquela sua vida de pecado de novo. Você agora está buscando a sabedoria, você está temendo a Deus, você vive a sabedoria, que é o temor de Deus. Você tem prazer nos dons de Deus. Você tem prazer nas conversações de obras e milagres. Você hoje já tem um louvor na sua boca. Você hoje já tem um cântico de vitória. Você já se revestiu das armaduras celestiais, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé, da espada que é a palavra, da sandália da preparação do evangelho. Você está revestido do que é do alto. Aí a sua casa está ocupada. O Pai, o Filho, o Espírito Santo está na sua vida. E aí você está como o Salmo 1, que diz assim: na lei do Senhor que medita de dia e de noite. Aí o Espírito não consegue voltar. Mas vamos falar aqui da palavra. Então, diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então, o que faz a casa estar desocupada? O que faz o Pai, o Filho e o Espírito Santo fugir do seu coração? Mesmo ele tendo mandado o Espírito embora, mesmo ele habitando no seu coração, varrendo a casa, adornando a casa e desocupar a casa. É porque você não deu valor para o morador que está na sua casa. Você não quis guardar o temor de Deus, você não quis buscar Ele nas orações, você não quis vigiar e orar, você não quis ter um cântico de louvor na sua boca, você não quis meditar na palavra, você não quis ter conversações boas de edificação, tanto para alguém, tanto para você. Como a palavra de Deus diz assim, ó, não se embriagueis com um vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você não quis isso. Você fez tudo ao contrário. Começou a dar espaço para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo saíssem da sua casa, do seu coração. Eu tenho 10 anos que eu sirvo a Deus. É muito pouco tempo ainda. Sou um menino que estou aprendendo ainda. Mas eu já vi, nesses 10 anos, pessoas que Deus transformou a vida, varreu a casa, adornou a casa, ocupava a casa, mas pelo morador não ter zelo. Vou dar um exemplo assim, como se alguém que tivesse uma casa de aluguel e tivesse um inquilino muito bom, mas essa pessoa não cuidasse da casa e fizesse com que aquele inquilino não sentisse prazer de estar ali, ou se sentisse valorizado por estar ali, e ele vai embora. É como se você tem uma empresa, você tem um funcionário que não se sente valorizado. Ele não vê que na sua empresa pode crescer e ele fala, cara, eu vou embora daqui. A pessoa não se sente valorizada. Para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo sair da sua casa é porque você não valorizou ele. Você não seguiu os princípios dele. Você não se dedicou a ele. Você não se dedicou a manter ele no seu coração. Você não valorizou isso. E deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele é ciumento. Como aqui diz, ó, uma geração má e adúltera. Quando ele se sente traído, quando ele se sente não valorizado, ele não fica.
ele vai embora. E eu vi nesses 10 anos pessoas que Deus transformou a vida, deu dom, mudou a história. E as pessoas não valorizaram. E aconteceu o que nós vamos ler aqui embaixo. Então, quando ele vai lá, vê a casa desocupada, vê que lá dá para ele voltar para casa, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então, o que acontece? Quando uma pessoa não valoriza as coisas de Deus, Deus expulsou o espírito mal, Deus adornou a casa, varreu a casa, ocupava a casa. Quando essa pessoa não valoriza Deus, Deus vai embora, sai da vida dessa pessoa, porque tudo que Deus fala, essa pessoa não obedece. Tudo que Deus recomenda, essa pessoa finge que não é com ela. Deus fala para ela visitar alguém, ela não visita. Deus fala para ela largar, renunciar a algo de mal, um pecado, ela não renuncia. Deus fala para ela, ó, para, vigia com o que você fala, larga a fofoca, ó, para com essas coisas que não convém mais. E essa pessoa não larga. Deus se sente traído. E ele fala, não faz sentido eu ficar aqui. E aí ele sai para casa varrida. Por isso que tem gente que aparentemente está bonita dentro de uma igreja, por fora. Tá com todas as vestimentas, fala igual todo mundo na igreja, usa o mesmo corte de cabelo, a mesma roupa, se comporta igualzinho. E quem tá de fora olha e fala, é um cara servo de Deus, é uma cara serva de Deus. Olha o porte dele, olha o porte dela. Tá perfeita. Só que dentro a casa está vazia. Porque essa pessoa, ela se configurou, ela obedeceu a cultura da igreja, o comportamento da igreja, mas o coração dela não se converteu ao cristianismo, não se converteu à palavra de Deus, ela não segue os princípios. Se você conviver com essa pessoa, aparentemente ela é perfeita no costume da igreja, e ela é até fiel no costume da igreja, na doutrina da igreja, não perde um culto, tem reunião, ela tá lá, tem visita, ela tá, mas pela palavra ela não segue, maltrata os outros, ignora os outros. Interessante isso. Vive de hipocrisia, na frente dos outros quer tratar bem uns aos outros, mas quando tem alguém mesmo assim, essa pessoa quer desprezar, quer falar mal. Eu conheço pessoas assim, você também deve conhecer. A casa está vazia. Só que enquanto a casa estiver vazia, o Senhor saiu, e se essa pessoa se humilhar, como diz a palavra, né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Ou seja, o Senhor voltará a habitar nessa casa. Enquanto a casa está vazia, ainda assim dá para a pessoa continuar vivendo uma vida de mentira, indo na igreja, tal, ali seguindo a cultura da igreja, da doutrina. O problema é quando esse espírito maligno volta e vê a casa vazia. Olha o perigo. Ele volta e ele chama mais 7 piores do que ele. E são os últimos estados desse homem ou mulher piores do que o primeiro. E assim acontecerá também a esta geração má. Então olha o perigo que eu e você estamos correndo. Se não vigiarmos, se não orarmos, se não mantermos o nosso hóspede na nossa casa, que é o nosso ser, a nossa mente, nosso coração, se nós não manter o Senhor dentro de nós, olha o perigo. Lembra como você era antes do Senhor fazer uma obra na sua vida? Habitava um espírito mau em você. O Senhor mandou ele embora. Se ele volta e vê a casa vazia, ele chama mais 7 piores. Então, tudo que você fazia lá atrás de ruim, que maltratava você, a sua família, seu corpo, sua saúde,
sua empresa, o seu trabalho, seus filhos, vai ficar 7 vezes pior. E ainda assim você perderá a salvação da sua alma. Por não valorizar o que o Criador fez, enviando o seu Filho Jesus. E eu não vou nem aqui fazer um sensacionalismo do que seria ruim. Eu vou aqui tocar na tecla ou falar sobre a perca de perder o Senhor. Quão grande mal é você perder todo o bem que Deus fez na sua vida. Toda a obra que ainda Ele fará na sua vida. Na sua família, nos seus filhos, no seu casamento. Não vale a pena deixar a casa desocupada. E como foi dito aqui, para manter a casa ocupada, é com orações, com leitura da palavra, com cânticos, com comunhão com os irmãos. Glória a Deus. Aqui fica essa palavra. Que você possa considerar toda a obra que Deus fez na sua vida. Um beijo no seu coração. Tamo junto. Deus abençoe sua história.